E aí, galera, quando a galera começar a aparecer, vai pegar um pouco do fio da meada. Assim, esse vídeo vai ser sobre... O tema tá aí, né? Sobre abdução. Para entender a abdução, é necessário compreender um contexto muito importante sobre a questão genética das raças, tá? É, por exemplo, os dracos insectoides, né? Que é a bola da vez desse contexto. Os dracos e os greys, eles vieram de uma linha genética estrutural antiga, que não tinham a estrutura da consciência que a humana tem e que algumas raças desenvolveram, que é justamente a questão do conceito crístico, da consciência crística e da imortalidade da alma, tá? Quando o universo ele foi formatado, algumas raças elas foram criadas primeiro, e a primeira raça a ser formatada foi a raça inseto, os insectoides, tá? Essa raça, ela possui uma estrutura biológica muito mais adaptável e forte em comparação a outras raças. Então, devido aos planetas serem ainda planetas muito primitivos, planetas muito densos e tal, essas raças elas conseguiram se adaptar com muita facilidade. Os deuses criadores colocaram essa forma de vida nesses planetas. Logo em seguida foi criado a raça Draco, que na realidade é a raça reptiliana. O conceito Draco veio do inglês, devido à constelação de Draco que fica aqui em cima. Então foi denominado aqueles dragões reptilianos com asas como Draco. Só que na realidade são todos reptilianos. Existem uma casta de 715 raças répteis existentes no cosmos, tá? Então, esses seres, eles não possuem uma consciência crística, eles não possuem uma consciência elevada sobre a situação, na qual, depois de um certo tempo, veio a raça mamífera, veio o conceito mamífero, o conceito ave e por assim diante, depois de uma criação do sistema adâmico, que é o sistema humano que nós conhecemos. Esse DNA, ele é muito cobiçado por essas raças, tá? Porque o que acontece? A raça que tem esse conceito adâmico, ela é imortal, a imortalidade da consciência. Então, essa imortalidade da consciência é algo muito cobiçado pelas raças, porque quando a gente morre, nós não falamos espírito. Eles, quando morrem, se tornam átomo, se tornam somente algo que é desconhecido para eles. E isso causa um certo medo de raiva, cria rancor, cria ódio por eles se sentirem menosprezados, porque eles foram criados numa linha de tempo na qual os criadores dessas raças eles não tinham eles não tinham conhecimento ainda desse conceito da imortalidade da alma. Então o que ocorre é o seguinte, desse conceito de abdução. As pessoas são abduzidas muitas vezes para prestarem material genético e por assim diante. Eu fiz uma pesquisa aqui bem grandezinha para não fugir um pouco do tema, porque geralmente quando eu vou falando assim, vou falando muita coisa e fica um assunto muito vasto e foge um pouquinho do tema. Então a abdução, ela tem alguns conceitos, tá? Que é justamente a retirada da estrutura biológica, que é a abdução no conceito de retirada da parte genética. Tem a abdução sexual, que eles retiram o chi, prana dos seres humanos, no caso, para estudos e por seu bel prazer, tá? Tem o aprimoramento genético. Esse aprimoramento genético ele está incluso o governo oculto, tá? O governo oculto. E o governo oculto ele quer fazer uma separação social, na qual querem botar pessoas no quarto Reich, tá? Ele faz parte do quarto Reich, o governo oculto, quarto Reich.
tá? Porque o quarto Reich, Reich significa império, tá? Então é o quarto império. O Hitler fez o terceiro Reich e agora depois foi o quarto Reich. E tem a abdução para a ciência, que é um aprimoramento da raça humana, tá? Essa abdução para o aprimoramento ele também consiste numa situação de melhora do intelecto, do QI. E eu também já fui abduzido, só que a minha questão de abdução foi para aprimoramento de conceitos e conteúdos, adquirir uma consciência nova, porque eu estava entrando numa situação bem confusa. Então a minha hierarquia, no caso, fez essa situação. Tá ventando bastante aqui, porque é o único local que eu tenho para poder gravar isso aqui, mas acho que dá para ouvir. Então essa abdução que ocorreu comigo foi bem interessante, porque me trouxe novos conceitos e eu passei praticamente uma semana desligado do corpo, só que meu corpo ficou aqui em stand-by, ficou funcionando normalmente, só que uma semana eu fiquei fora, fiquei lá nas naves, tá? Então existe uma abdução muito interessante, que é muito pouco mencionada e muito pouco conhecida, que é a abdução por parte neural, tá? É a parte da consciência. Essa abdução, ela pega pela linha de ancestralidade da pessoa. O que acontece? Essa linha de ancestralidade pode incluir nossas reencarnações passadas, vidas passadas, como também pode incluir a questão da linha ancestral familiar, tá? Essa linha, então eles entram na rede neural das pessoas através da linha do tempo e espaço, e desse modo eles conseguem adquirir as informações que eles não possuem, que é aquela informação que eu disse lá atrás, que é a informação do conceito crístico. Igual o filme Avatar, ele retrata muito bem essa situação. Por que ele retrata muito bem essa situação? Porque eles fazem da mesma forma, tá? Eles ficam em um processo de criogenia, que é uma espécie de congelamento do corpo, tá? E desse modo eles conseguem projetar a consciência deles dentro da consciência humana. Então esse acoplamento permite com que eles entrem na rede neural, certo? Numa teia, e a rede humana é uma teia de conexão, e desse modo eles conseguem adentrar a fundo nessa questão, para poder eles criarem de forma artificial e um conceito de consciência, tá? Eles não possuem mortalidade, eles são seres literalmente imortais, porque eles foram criados numa época no sistema, no universo, tá? No multiverso, e não tinham esse conceito crístico, tá? Da consciência, da imortalidade da consciência. Existe uma diferença no cérebro desses seres com o nosso, tá? Que são coisas que as pessoas ainda não procuram, não tem local preciso para poder encontrar essas informações. Que é o seguinte: o cérebro humano ele tem uma parte emocional muito grande. Devido a essa parte emocional ser muito grande, que é a parte o cérebro mamífero, ele tem uma parte emocional muito grande, vasta dentro do córtex, do neocórtex. Facilita muito mais, ainda mais pelo processo da forma primitiva na qual o ser humano vive e o planeta é nutrido. Então a facilidade de abdução e de escravização é muito grande. O ser humano ele é muito fácil de ser escravizado, porque ele necessita, devido à forma na qual a sociedade foi criada e gerida, de um Deus Salvador, de uma situação que tire ele de uma situação de enfermidade. Então, devido a toda essa situação, o cérebro reptiliano, insectoide e de alguns outros seres é muito mais voltado para a inteligência racional, para a parte racional do cérebro, tá? E devido a essa situação, os seres humanos eles têm uma leve tendência à necessidade de um salvador, tá? Então, nessa abdução de consciência, eles têm acesso livre a informação ilimitada pelo fato da humanidade não ser de fato da Terra. Então o que acontece? Eles quando eles adentram nessa parte da consciência,
eles vão entrar numa questão importante, muito importante, que é o fato das vidas passadas em outros orbes e outros planetas. É desse modo que eles conseguem meio que informações importantes de situações de diferentes partes do universo, tá? Que consiste em uma vida passada ali nas Pleiades, ou em Aldebaran, ou em outros setores. E desse modo, na abdução de consciência, eles vão entrando na rede neural e vão chegando até chegar ao eu superior da pessoa. E de alguma forma eles estão tentando buscar criar um eu superior artificial para fugir das penalidades desse tipo de ação, tá? Então é uma questão muito interessante e exige muito conhecimento. Então tá um vento do cacete aqui, né? As pessoas os alvos dessa situação são justamente aquelas pessoas que são dependentes literalmente da tecnologia, tá? Que são dependentes da tecnologia, viciadas em celular, que dependem realmente disso e que estão dentro do sistema da matriz de controle, tá? O que a matriz de controle ela foi criada há 450 mil anos com o intuito de aprisionar os exilados, porque aqui estava uma bagunça. Então, quando os seres exilados vieram para cá, então depois que fecharam essa barreira de frequência na Terra, aconteceu o seguinte: foi criada uma hierarquia espiritual na Terra, tá? Que ficou limitada à frequência terrena. Dentro dessa situação, entraram seres numa linha tempo-espaço da Terra entre 1840 a 2040. Então é uma linha de prisão, uma bolha dimensional de 200 anos, que fizeram com que muitos seres ficassem presos nessa linha de ataque, criando aquele sistema de fantasmas, de espíritos. Como é que é, meu? Espíritos que ficam aí na casa e tal. Então, muitos ataques a pessoas importantes ligadas à ciência, a informações que libertariam a humanidade de uma certa situação. Então, esses seres eles estão dentro do sistema da Terra de 1840 a 2040. É um grupo de seres de 2 milhões de répteis e tal. Eles ficaram presos por fugirem da Guerra de Órion. E esses seres também praticam abdução, só que essa abdução que eles praticam é uma abdução muito mais voltada a fazer o mal do que uma questão de um ser que vai fazer uma abdução para uma retirada genética para ajudar a sua raça. Aí que vai entrar a questão. As pessoas acusam muito Draco, répteis em si, insectoides, tal, setianos, alguns pleiadianos também fazem esse tipo de processo, porque o que ocorre? Os Greys, eles passaram por uma situação muito complicada e muito parecida com o que nós estamos vivendo aqui, que foi uma degeneração social, tá? Do sistema deles. Então esses produtos transgênicos, esses produtos que fazem com que que a humanidade decaia de forma estrutural, da sua estrutura genética, do genoma, tudo, DNA, esse processo todo interno, microscópico, eles fizeram isso com eles mesmos, tá? Então muitos seres estão aqui em busca de uma resposta através do nosso genoma, para poderem ajudar nas questões de processo de degeneração, porque eles são clones, eles não conseguem mais se reproduzir. Muitos deles, ou a maioria deles, ou todos eles, não conseguem mais se reproduzir. E é uma questão que é até triste, tá? Porque eles estão buscando. Então, quando eles fazem uma abdução, muitas vezes é por contrato, tá? Uma pessoa, por exemplo, que antes de nascer na Terra, ela era um Grey, tá? Então, para um Grey, nessa situação, eu vou explicar até a situação dos Greys depois. Um Grey na situação dessa, o que ocorre? Para ele é normal renascer aqui e se oferecer através de um contrato para nascer aqui.
Então para ele é normal isso. Só que para o conceito humano isso é totalmente errado. Então quando ele nasce aqui, para ele aquilo ali é maravilhoso, tá certo, é ótimo. É Zé Fini, acabou o Zezé. E quando ele se torna humano, é merda, entendeu? É anormal, é errado. Mas no contexto lá em cima, ele aceitou estar aqui e se ofereceu. Esse ser humano hoje, ele aceitou ser uma espécie de intercâmbio genético de informação. Então esse Grey, ele vai pegar a informação humana, tá? Vai levar para sua matriz, para sua nave, e pode viajar para o tempo e espaço, tanto para frente quanto para trás, para levar essa informação do nosso genoma aqui, que ainda não está tão destruída como a deles estão, para tentar buscar respostas. Então nem todos os seres fazem isso por maldade. Acontece o mesmo com o draconiano. Tá? Só que a questão do Grey, ela é muito parecida com a nossa. Por que é muito parecida com a nossa? Porque os Greys, os talsetianos, os Zetas, quer dizer, desculpa, os Zetas, eles são muito parecidos com nós humanos. Eles usam uma roupagem somente, uma roupa especial, devido à atmosfera da Terra ser muito densa, devido à barreira de frequência, tá? E os olhos negros grandes assim que eles usam é uma espécie de óculos. E devido ao nosso sol ser muito mais forte que o sol deles é meio vermelhado, então eles usam essa roupa, mas não quer dizer que eles tenham essa aparência. Essa aqui é a questão. A dentição deles é pequena porque eles ficaram sem o complexo kappa, tá? Que é um complexo na qual encontramos nos alimentos e que devido aos alimentos transgênicos o nosso organismo não consegue processar esse tipo de alimento. Então a dentição cai, ou então fica torta, fica montada, entendeu? Então por isso que os Greys e os Zetas têm essa dentição pequena. Os seres humanos estão passando por uma situação dessa semelhante a essa. E a humanidade, se continuar nesse caminho, ela vai acontecer do que? De crianças nascerem sem cabelo, tá? Com uma arcada menor, muito menor do que já está nascendo, porque a arcada humana é para ser quadrada, não é para ser retangular. Então vai nascer crianças com esse tipo de problema. Então esse processo de abdução entra nesse contexto e entra no contexto também da rede neural, tá? Muitas pessoas elas não compreendem isso, tá? E esses seres, eles não abduzem o corpo físico, eles abduzem o corpo astral, que muitas vezes se enquadra até na densidade nossa aqui, o corpo astral, tá? Então eles pegam a informação do corpo astral, entram na rede neural do corpo astral, eles vão entrando na rede de encarnação das pessoas abduzidas e vai adentrando até chegar ao nível das almas gêmeas, que são as mesmas almas, só que em tempo e linhas de espaço diferentes, ou nessa, que são filhas do mesmo eu superior, tá? Do mesmo ser criador. Então eles criam uma célula, tá? Uma célula, e essa célula serve de caminho para chegar à parte da parte central da situação, que é o eu superior, no caso, tá? E dentro da parte da apometria, eu observei uma questão bem interessante da parte da apometria, que foram alguns clientes que eu quis contar isso em vídeo, porque se eu fosse digitar ia ser muito chato, muito longo, e são questões interessantes que enquadram muitas coisas, dentre elas a forma do acoplamento dos entrantes, tá? E eu, como não tenho tanta essa experiência de apométrica, eu achei muito interessante isso, porque eles se acoplaram bem na parte da espinha dorsal e criaram Isso, são espíritos, isso mesmo. Eles entraram na parte da espinha dorsal e se acoplaram e pegando o sistema nervoso da pessoa, afetando o sistema simpático e parasimpático da pessoa também. E a parte simpática ela corresponde com a adrenalina e a parte parasimpática com a calma. Então, o que ocorre que eu percebi nesse trabalho apométrico
é que muitas pessoas estão criando transtornos, como o toque, por exemplo. Não para com essas bombas. Como o toque, justamente por ter esses seres acoplados dentro do seu sistema simpático parasimpático e no seu sistema nervoso, tá? E a retirada desses seres muitas vezes é um pouco dificultosa, porque eles se acoplam dentro do corpo astral, e quando você tenta retirar esses entrantes, porque as pessoas conhecem muito os chips, conhecem chips porque é muito mais fácil essa situação de chip, mas esses seres entrantes são, como o Adalberto falou aí também, são como os robôs biológicos. É uma estrutura biológica comandada por outros seres, tá? Que se acoplam dentro do corpo astral da pessoa, e desse acoplamento eles conseguem controlar e fazer uma abdução de consciência. Então, quando a pessoa vai dormir, ela vai para a abdução, para a nave, o seu corpo astral vai para as naves, e de lá ela recebe por etapas num contexto de abdução, para que adentre como se fosse um mapa para chegar a essa célula, tá? E no processo apométrico, que, como eu faço um trabalho de apometria que consiste nessa situação de encaminhamento de clones, e tal, essas coisas todas. Então, foi retirado dessa pessoa, dessa cliente, da moça, esse ser que eu achei muito interessante isso, não a situação que você tá nela, né? Mas a situação de observar isso, que eu percebi que ele não queria sair dela. Então, quando ele foi retirar esse ser dentro da nuca dela, ele se inflou de tal forma que meio que feriu o corpo físico dela. Chegou ao corpo físico a dor. Então a dor, ela se acoplou dentro do corpo físico, mas a dor real estava no corpo astral. Mas como que esses seres adentram as pessoas? É uma questão. A questão é que as pessoas, a maioria das pessoas da Terra, hoje, elas estão vibrando umbral. E pelo fato das pessoas estarem vibrando umbral, entre 75% e 80% das pessoas estarem vibrando umbral hoje, facilita muito mais, porque quando a pessoa vai para o sono, ela frequenta essas regiões. E facilita muito mais. O umbral é uma coisa muito interessante. O umbral é uma fábrica, tá? O que é umbral? Umbral é uma questão muito, muito ampla. O umbral, ele é uma dimensão presa no hiperespaço. Entre uma dimensão e outra, existem bolhas, certo? Energéticas. E essas bolhas, entre uma e entre outra, tem um hiperespaço. Esse hiperespaço, eles criaram tecnologia na qual colocaram naves, planetas, e esse hiperespaço é umbral. Existem em torno de 269 a 300 planetas de exílio, e devido à frequência, esses planetas têm uma rede de comunicação muito fácil. Então, quando a pessoa vai para o umbral, certo? Ela consegue enxergar alguns tipos de seres diferentes, e não entende o porquê. É porque um ser que está no umbral a, vamos supor, 30 anos-luz da Terra, 30 mil anos-luz, não importa a distância, ele pode, por conexão, aparecer do nada no umbral da Terra, e o cara que está no umbral da Terra, do nada aparecer no umbral desse lugar, devido a essa conexão. Então, muitas pessoas hoje estão desconectadas da consciência, tá? A raça humana, ela é basicamente clone, tá? É clone de consciência. Devido a essa clonagem, essa desconexão, a humanidade, ela se encontra hoje numa faixa de frequência muito baixa e muito densa. E é bem complicado para muitas pessoas entenderem isso, porque o processo da Terra, que está acontecendo hoje na Terra, é muito interessante. É um processo que existem equívocos que estão sendo passados aí, que dificulta para aqueles que estão numa situação de resgate, que estão numa situação de serem resgatados, de se encontrarem. Porque a humanidade hoje, ela se encontra
nessa linha de frequência baixa e densa. Quando a pessoa ela vai dormir, muitas vezes ela vai para a região umbralina. E o que é que ocorre nessa região umbralina? Hologramas. Esses hologramas criam situações benevolentes, tá? Então as pessoas, quando vão sonhar, elas acham que estão em um lugar maravilhoso, que seu mentor é um ser de luz e tal e tal e tal. Só que o que ocorre é o seguinte: a espiritualidade ela tem uma dificuldade muito grande de comunicação com as pessoas, pois as pessoas elas necessitam de uma imagem celestial para distinção de luz, tá? Então existem arcanjos draconianos, existem arcanjos que são da linha réptil, mas eles não conseguem se comunicar com as pessoas porque as pessoas necessitam muito de uma imagem positiva, de uma imagem iluminada, como ficam retratando a imagem dos mestres, do arcanjo Miguel e tal. Olho azul, louro, olho roxo, olho lilás, tudo bonitinho, perfeitinho. Então esses seres têm dificuldade de se comunicar. E devido a essa dificuldade, a humanidade é muito fácil de ser capturada, porque ela necessita, como eu venho falando lá, desde falando ali atrás, de uma imagem de um salvador. Não vai acontecer nada de situação de uma nave vir para a Terra e salvar ninguém. Não vai acontecer nada disso. Isso é um equívoco e é uma mentira. A humanidade ela tem que elevar o nível de lumens, que é a luz que existe dentro do chakra cardíaco, que faz com que as pessoas sejam identificáveis para as naves de resgate que estão acima da mesosfera e ionosfera da Terra, em uma linha de frequência diferente, porque a dimensão é nada mais do que uma diferença de frequência. Então, outro equívoco que acontece bastante é a questão de acharem que por ser de uma dimensão, vamos supor, de 7D, 20D, 30D, esse ser é iluminado. Não é, porque ali só é uma faixa de frequência. Não quer dizer iluminação e não quer dizer consciência. Ele somente está numa faixa de frequência, que ele habita é aquela ali. Não quer dizer que ele seja um ser iluminado. Muito pelo contrário, ele pode ser um ser de baixíssima índole e está naquela faixa de frequência. Como, por exemplo, existem seres de quinta dimensão que são como amebas, tá? Que esses seres eu já vi em situação apométrica também. Eles se acoplam dentro da nuca, dessa região aqui, não sei se chega a ser o cerebelo, porque o cerebelo é função motora, né? Mas eles se acoplam aqui na nuca e possuem a consciência através do sistema nervoso, tá? E esses seres também têm muita dificuldade de retiro. É uma situação semelhante a esse entrante. Esse entrante da moça em questão era um insectoide, uma espécie de lacraia, tá? Que muito pequena assim, mas que quando foi ser retirada, ela, por não querer sair, ela se inflou, e as patinhas dela eram tentáculos. É uma coisa horrível, existe, horrível. E o contexto de iluminação na Terra hoje dificulta também o trabalho das hierarquias que querem ajudar no resgate dos seres que vão ser resgatados. Porque esses 75, 80% das pessoas, por elas estarem hoje numa situação muito complicada a nível moral, alguns buscam de forma desenfreada uma forma de escapar. E essa busca desenfreada por iluminação cria uma falsa moralidade muito séria. E essa falsa moralidade são portas escuras, são portas obscuras para obsessão, vampirismo, etc. Mesmo esse ser sendo de baixa moral. E o que ocorre? Quando você decide falar uma coisa e viver outra, e propaga aquela outra coisa que você diz viver, e na sua vida íntima você não chega a metade daquilo que diz ser que vive, ocorrem questões muito sérias na qual a pessoa, por desconhecer isso, não compreende. Aos poucos ela é possuída por entidades, por chips, por ovoides e por etc. E perde a sua característica, e vai perdendo a sua consciência e perdendo a moralidade, tá?
Então, algumas pessoas, ou muitas pessoas, hoje possuem dentro do seu campo áurico, devido a essa hipocrisia, que a hipocrisia ela é complicada, ela realmente tem um preço, tudo tem um preço. Então, essa hipocrisia faz com que a, a parte da abdução seja muito mais fácil. No planeta Terra, os seres que vieram para o planeta Terra são seres de moral muito baixa. Outros seres que estão aqui são seres que foram refugiados, ou cientistas, ou comandantes, tá? Seres que participam da parte da confederação. E esses seres que são os exilados, eles são reincidentes, eles repetem o tempo todo aquela mesma questão que foi alvo do seu exílio no planeta atrás. Então, essa repetição impede com que eles consigam de alguma forma um auxílio, tá? E o processo de abdução só se cessa muitas vezes com o trabalho espiritual, tanto na parte apométrica quanto na parte de candomblé, por exemplo, que no jogo do búzio do orixá consegue enxergar a fundo quando a casa ou o terreiro ela trabalha numa frequência acima, que são os orixás Funfun, que é o orixá que está na mesa, tá? Que são os orixás extraterrestres que nunca nasceram na Terra, então eles conseguem captar isso também. E na parte apométrica, como dependendo da linha da apometria, a pessoa trabalha com a linha extraterrestre, e essa linha extraterrestre consegue fazer um resgate muito mais a fundo e adentro dessas questões. O trabalho que eu faço, no caso, ele envolve muito pouco disso, que justamente foi o que aconteceu com essa menina, porque acontece o resgate da parte obsessor dos obsessores e auxilia os obsessores a se tornarem um dia um mentor, porque nem todos os obsessores têm consciência do mal que está sendo feito, tá? Eles acham muitas vezes que estão fazendo o bem, porque eles estão sendo comandados por outros seres é uma escala. Então esses seres são passíveis, são seres cabíveis de resgate. Então muitos seres que participam hoje da parte dos obsessores são seres que são vítimas também. São tão vítimas como a humanidade que está encarnada até de um limite a outro, tá? Porque essa questão de não existir vítima é uma questão muito tênue, porque o que ocorre? O processo de encarnação é um holograma, tá? Quando você reencarna, peraí que eu vou ajeitar o negócio. Quando você reencarna, você esquece tudo que você fez na vida passada, tá? Então, desse modo, você assume karmas desconhecidos. E quando você assume karmas desconhecidos, acontece o seguinte: você está na nave lá, esses locais lá de reencarnação lá. E você, quando vai reencarnar, você vai conhecer sua família. A partir do momento que você aceitou aquela família, você aceitou o karma daquela família. Só que você não sabe que aceitou o karma daquela família. E a partir do momento, por ressonância, aquela hierarquia que aquela família pode muito prejudicar você, sem você saber. Então você assume todo o pepino da parte de mãe e parte de pai da família, e você desconhece. Então, o conceito de vítima, existe vítima na Terra. Não existe pelo fato do exílio, tá? Mas por parte disso existe. Porque, tudo bem, você reencarna, qual é a lei da reencarnação? É você evoluir através das reencarnações pelo seu próprio esforço. Beleza, então você vai nascendo, e vai melhorando moralmente. Só que se você nasceu hoje aqui e no outro dia você esquece quem você foi, ou então você acessa a informação de uma vida passada, essa vida passada é um holograma, é uma mentira, porque muitas vezes os clarividentes eles enxergam a questão do obsessor e não a questão do paciente. Então você vai num oráculo
A pessoa vai lá e tira o jogo, papapá. Porra, você na vida passada fez isso, isso e isso. Só que você não foi nada daquilo. Ali tá pegando a vida passada de um familiar seu que tá por ressonância ao seu lado. E tá tentando resolver um pepino que por ressonância tá ligado a você. E então, ele captou, na realidade, a vida passada de um tataravô seu que já não vive mais. Que já não tá mais aqui. Entendeu? E é bem complexo tudo isso aí. Galera, eu vou fazer outro vídeo, esse aqui, porque esse aqui eu vou colocar no YouTube. E para pergunta e resposta que fica melhor. Entendeu? Aí eu vou fazer outro vídeo aqui, vou encerrar esse e faço um para pergunta.